Fala, vencedores, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos ao vivo aqui com mais uma live de estudos, nosso desafio do livro de Efésios. Seja muito bem-vindo para mais uma live aí. Já compartilha aí com todo mundo no Instagram, já vai curtindo essa live aí, porque vai ser forte hoje também, viu? A cada live a gente vai crescendo na palavra. Então, já vai compartilhando aí, já curte. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos pra cima. Já vou compartilhar aqui também. Compartilha aí, gente, com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Todo mundo aí do seu Instagram. Vamos chamar esse povo pra estudar a Bíblia, pra entender a Bíblia, né? Amém? Então vamos lá, gente, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. A gente parou no versículo 10, tá? Na live passada a gente parou no versículo 10, a qual estava falando sobre salvação. Que a salvação, ela é pela graça, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre os gentios e os judeus unidos pela cruz de Jesus. Para Deus não existe mais aquela separação. Os Israel é meu povo e pronto. Antes, nós não fazíamos parte das promessas de Deus. Mas através de Cristo, nós alcançamos promessas por meio de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos aceitos por Deus. Fomos recebidos por Deus. E eu vou te mostrar que você só se aproxima de Deus por meio de Jesus. Vou mostrar isso na Bíblia para você, tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa revelar essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu oro pela vida de cada pessoa, meu Deus, que vai assistir essa live. Que o teu Espírito possa falar com cada um, tocar nos corações, meu Deus. Revela-nos o Espírito por trás de cada letra. Faça-nos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Olha o que diz aqui Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, está falando da gente, de quem não é judeu, na carne, chamados incircuncisos. Por quê? Porque os gentios eram chamados incircuncisos? Porque no 8º dia não se cortava o prepúcio dos gentios. Isso era costume dos judeus. Os judeus que faziam isso, tá? Quando nascia uma criança, no 8º dia eles circuncidavam ela. Se essa criança fosse homem, né? Então, aquilo dali era uma prova de que aquela criança tinha aliança com Deus, entendeu? Então, olha só, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha só, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, você não tinha esperança nenhuma e você vivia sem Deus. Tá falando da gente isso daqui. Pega a visão. Entenda uma coisa. Nós, os gentios, somos o povo chamado por Deus. O povo escolhido é os israelitas, é os judeus, ok? Nós somos chamados por meio de Cristo. Pega a visão aí. Mas agora, versículo 13. Em Cristo Jesus, Efésios, para quem está perdido aí, gente, Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, em quem? Em uma religião? Em uma placa da igreja? Não. Não é na sua religião, não é na sua igreja. É em Cristo. Vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Aproximado de quem? Aproximado de Deus. Porque você só se aproxima de Deus por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício que ele fez na cruz. É isso que te aproxima de Deus. Em João 14 ele diz, João 14:6, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não falou eu sou um caminho. Ele falou eu sou o caminho. Presta atenção. Talvez você não esteja compreendendo essa palavra que Jesus falou. Mas para uma pessoa se falar dessa forma, gente, eu sou o caminho. Primeiro, ou ela tem que estar doida, ou é lunática, ok? Ou é lunática, ou tem demônio, ou então ela está falando a verdade. Preste atenção. Se você for ver em toda a história alguém falando, dificilmente você vai ver alguém falando isso. E para alguém falar que é o caminho que leva a Deus, ou tem que ser lunático, ou endemoniado, ou então tá falando a verdade. Aí eu pergunto, Jesus era lunático? É só ver os ensinamentos dele. Como é que um louco ensina as coisas assim? Jesus não era doido, não era lunático. E também não tinha demônio. Ele expulsava os demônios. Aonde Jesus ia, pessoas eram curadas. Aqueles que estavam nas trevas via grande luz. Pessoas eram curadas de doenças que para a ciência não tem cura. Jesus expelia os espíritos imundos das pessoas. Tá pegando? O endemoniado não consegue fazer isso. Então, qual é a opção que sobrou? A verdade. O que ele está falando é a verdade. Ele é o caminho. O caminho que leva a Deus não é religião. Eu sei que tem essas paradas aí que muitos falam. Todas as religiões levam a Deus. Não, nenhuma religião leva a Deus. Só existe uma pessoa que te leva a Deus. É Cristo. Até porque se você for para Deus sem Cristo, você morre. Gente. Porque quando eu vou com Cristo, o sangue de Jesus cobre os meus pecados. Pega a visão. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Tudo que não faz parte da natureza dele, perto de Deus, é consumido. Tá entendendo? Então por isso que eu me aproximo de Deus somente por meio de Jesus. Porque se fosse pela minha conduta, todo mundo iria morrer. Porque todos nós somos pecadores. Entendeu? Então, Jesus é que é o caminho. Ele é que pagou o preço. Ele é que é a verdade. E é Ele que pode te dar vida. É Ele que dá salvação. E a salvação Ele te dá gratuitamente. Você não teve que pagar. Ele pagou o preço por você. E esse sacrifício é que te gera paz. Esse sacrifício que Jesus fez te aproxima de Deus. Faz você deixar de ser uma criatura de Deus para se tornar filho. Para fazer parte das promessas de Deus. Antes, eu e você não fazíamos parte dos planos de Deus, não. Entre aspas, né? Não fazia parte do plano de Deus. Mas você foi chamado por meio de Jesus. E agora você faz parte dos planos de Deus. Você faz parte do propósito de Deus através de Cristo. Meu Deus. Isso é muito forte, gente. Pega a visão aí. Mas agora em Cristo, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue. Quem estava longe? Todos nós. Tem algum judeu aí? Todos nós estávamos longe de Deus. Vamos lá. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, se ambos aqui é judeus e gentios, tá? E fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha só isso daqui. Isso aqui é um detalhe muito importante que vai fazer você compreender o que Jesus ele falou em Mateus. Ele diz assim, ó.
eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Preste atenção. Se Jesus, ele não veio para abolir a lei, para revogar a lei, então por que ele revogou por meio da carne? Parece que está se contradizendo os dois versículos, não é? Parece que está se contradizendo. Está lá em Mateus que ele fala isso. Mateus 7, se eu não me engano. Ou 6, por aí. Preste atenção. Jesus ele fala, eu vim para cumprir a lei. Mas no sacrifício dele, ele acaba abolindo a lei. Porque a Bíblia diz que a lei era falha. A lei não conseguiu cumprir o seu papel. E isso não é eu que digo não, tá? A gente já leu isso, já fiz live falando sobre isso. Já mostrei na Bíblia para vocês de forma clara. Entendeu? Então se você for viver por meio da lei, é complicado. Mas por que Jesus fala isso? É porque ele não pode mudar a lei ou abolir ela sem antes cumprir. Primeiro ele tem que cumprir toda a lei. Aí sim ele muda. Pegou a visão? O nosso sacerdote hoje já não é mais Moisés, é Cristo. Lá em Hebreus fala o seguinte, que o sacerdote que intercede por nós não é homens, que não compreende as nossas fraquezas, que não compreende a nossa vida, as nossas dores. Lá em Hebreus fala que agora o sumo sacerdote que intercede por nós lá no céu, ele compreende as nossas dores, porque ele também passou por ela. Ele compreende as nossas fraquezas. Ele compreende quando você está pensando em desistir, quando você está pensando em parar. Sabe, quando você está triste, quando você olha para a sua vida e não vê mais nenhuma saída. Jesus, ele passou por todo tipo de angústia e dificuldade. Ele chegou no limite. Ele chegou no limite. Chegou a suar sangue. Uma pessoa para suar sangue, ela tem que sentir uma angústia ao extremo. Tem que sentir uma angústia ao extremo. Você não tem noção. Jesus, ele passou, ele te compreende. Ele compreende a tua dor. Talvez você fale, ninguém me entende. Jesus te entende. Inclusive ele passou por momentos piores do que os seus. Mas ele está com você no meio do deserto, no meio da angústia. Quem intercede por você não é um homem que quando você erra fica te julgando. Quem está intercedendo por você é Cristo, que quando você erra ele fala, meu filho, levanta, segura na minha mão que eu vou te ajudar. Não desiste de mim não. Não desiste da caminhada não. Eu sou o caminho e eu estou te levando para o coração do Pai. Pega a visão, gente. Tá lá em Hebreus isso aí. Tem gente que pensa que Cristo ele está só sentado lá no céu, à destra de Deus. Não. Cristo está trabalhando, não sei se você sabe. Ele está exercendo o ministério celestial dele. Ele intercede por você. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Por que ele intercede por você? Porque o diabo ele é acusador. Olha o papel do diabo, acusador. Tem crente que fica acusando os outros. Você está fazendo o papel do diabo. Porque uma coisa é diferente de você corrigir uma pessoa e aconselhar ela. Outra coisa é você acusar. O papel do diabo é acusar. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Esse acusar é acusar gerando sentença. Esse julgar é julgar gerando sentença. Fulano fez isso, merece isso. Entendeu? Você não tem misericórdia das pessoas, porque você também erra. Entendeu? Então, gente, nossa, isso aqui é muito forte. Primeiro, Jesus cumpre toda a lei. Entenda uma coisa. Deixa eu explicar para você uma coisa bem interessante.
existe um livro chamado o Livro das Obras, ou o Livro do Propósito. Na verdade é o Livro do Propósito. Vou abrir aqui para você. Vamos ver, esse versículo aqui é muito importante para você entender o seu propósito. Olha só, vamos ver se eu encontro aqui. Está lá em Salmos. Salmos 139. Salmo 139, versículo 16. Olha isso daqui, gente. Isso aqui é muito forte. Tem um monte de crente que não sabe disso aqui. Já leram isso aqui não sei quantas vezes, mas não conseguiram compreender. Presta atenção. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma. Quando você não tinha sido formado, Deus já te viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, você não tinha sido nem formado, Deus já escreveu um livro de tudo aquilo que Ele determinou para você viver. Preste atenção, a Bíblia é um livro sobre Deus e Jesus, sobre o Pai e o seu Filho. Se você for analisar, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus cumprindo tudo aquilo que Deus escreveu para Ele cumprir. Meu Deus do céu, pega a visão, crente. É por isso que tem capítulos que falam assim, ó. E ele entrou numa certa cidade, e como diz as Escrituras, o povo que estava nas trevas viu grande luz. Isso estava escrito no Antigo Testamento. Era o que Deus escreveu para Jesus viver, para Jesus seguir. Terra de Naftali, terra de Zebulon, a cidade quando ele voltou, quando ele saiu do deserto, uma das primeiras cidades que ele começou o ministério dele ali. Ele só foi para lá porque estava escrito na palavra. Quando ele vai para certos lugares que tem uma multidão e ele começa a impor as mãos, ele começa a curar pessoas, começa a expulsar demônios de pessoas, aquilo já estava escrito. Quando ele faz aquilo, se cumpre o que estava escrito lá em Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Pega a visão, crente. Ele pegou a doença da pessoa e levou sobre ele. Ele pegou o pecado da pessoa e levou sobre ele, não dentro dele, tá? Porque ele não tinha pecado. Sobre. Você está conseguindo entender, gente? Jesus, o propósito dele era agradar o Pai. Ele não fazia nada que o Pai não tinha escrito. Você está entendendo? Nos momentos mais difíceis, quando ele estava suando sangue, no momento de angústia tremenda, em que Jesus estava sofrendo uma batalha espiritual muito grande, aquela angústia ali, quando Jesus... Meu Deus, isso é muito forte. Preste atenção, gente. Preste atenção para cristãos que oram, pessoas que oram, que leem a Bíblia. Você já notou que um monte de coisa estranha acontece? De repente, quando você ora ou antes de orar, parece que as coisas ficam, sei lá, parece que fica um fardo em você. Parece que você não consegue ler a Bíblia, você não consegue se concentrar. Sabe, você não consegue ir para a igreja, você não consegue orar. Você já sentiu isso aí? Com certeza. O que é isso? Batalha espiritual. É os demônios investindo em você para que você não ore. Porque tem certas orações que vai libertar um monte de pessoas. E os demônios sabem disso, por isso que eles investem para você não orar, para essa oração não ser feita, para essa leitura da palavra não ser feita. Talvez um momento de leitura da palavra você vai ser liberto de muita coisa. Porque presta atenção, o processo de libertação é conhecer a verdade. E o diabo não quer que você conheça a verdade, porque quando você conhece a verdade na sua plenitude, você é liberto. Meu Deus, isso é forte. Então entenda, quando Jesus estava lá no Getsemane, gente, ele estava sofrendo uma batalha espiritual. O mundo espiritual, ele estava no Getsemane, ele estava orando.
e os demônios estavam agitados para cima dele. Ou você acha que não? Você acha que ele suou sangue como? Meu amigo, ali não era nem, acho que não era nem demônio. Já eram os da patente mais alta. Não sei se você sabe, os demônios são os mais fraquinhos. Por isso que você fala em nome de Jesus, sai e vai embora. Porque eles são os mais fracos. Existem patentes mais altas no mundo espiritual. No mundo espiritual tem patentes, tá? Principados, potestades, tronos, hostes, domínios. Esses são mais fortes, com patentes mais altas, têm mais poderes. Então, gente, por isso que o próprio diabo é que foi tentar Jesus no deserto. O diabo não mandou qualquer um, não. Ele foi pessoalmente tentar Jesus. Meu Deus do céu. Pega a visão, gente. Quando o diabo viu Jesus entrando no deserto, ali não poderia ser nenhum demônio. Ali não poderia ser um dos parças deles, principados. Ele foi pessoalmente, porque não era qualquer homem que eles estavam mexendo. Era com um homem espiritual, cujo propósito do coração era agradar a Deus. E quando ele estava no Getsemane, o mundo espiritual sabia, se ele for para a cruz e cumprir o propósito, nós estamos lascados. Então o mundo espiritual começa a se agitar. Eu começo a ver batalhas no mundo espiritual para cima de Jesus, no momento em que ele estava orando. E aí ele começa a suar sangue. Os demônios fizeram de tudo para Jesus não ir na cruz. Mas olha o que ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu estou suando sangue, Pai. Eu estou no meu limite da minha vida espiritual. Você pode ter sentido a maior angústia da sua vida, mas essa angústia, eu duvido muito que essa angústia veio você suar sangue. A de Jesus, ele suou sangue, só para você ter noção do grau onde ele estava. E mesmo assim ele falou: eu estou disposto a fazer a tua vontade. Meu Deus do céu, é isso que nós temos que aprender, gente. É isso que nós temos que aprender, ok? Então, Deus, ele separou um propósito para você. Quando você não lê a Bíblia, como é que você vai descobrir o seu propósito? Você não ora, como é que você vai descobrir o seu propósito? Não tem como. Você está conseguindo entender aí? Então olha só, existe um livro do propósito. Deus já escreveu tudo sobre a sua vida. Agora é só descobrir a sua identidade e logo vem o propósito. Por isso que para descobrir o seu propósito, primeiro você tem que descobrir a sua identidade. Porque preste atenção, pessoas que não descobrem a sua identidade, nunca é descobrir o propósito antes da identidade. A identidade primeiro. Por quê? Porque é a sua identidade que vai sustentar você para caminhar no propósito. Meu Deus do céu, o que é isso? Dá uma glória a Deus aí, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. É a sua identidade que vai te sustentar no propósito. Presta atenção, olha só isso daqui, gente. Presta atenção nisso. Por isso que Jesus, ele foi para o deserto, ele sabia quem ele era. Lá em Mateus 3, após dele se batizar, não sei se você sabe, tem gente que pensa que Jesus, ele já nasceu, sabe, com superpoderes. Gente, Jesus homem, ele perdeu a consciência da sua divindade. Como que ele descobriu? Lendo a Bíblia, lendo as coisas de Deus, ouvindo as histórias da sua mãe. Ele falou, a mãe dele com certeza falou: meu filho, você é o Salvador, um anjo apareceu para mim. Então Jesus foi absorvendo tudo aquilo. E quando ele tinha 30 anos e ele se batizou, quando Jesus se batizou, veio uma voz do céu e falou assim: este é meu filho amado, em quem minha alma se alegra e se compraz. Naquele momento Jesus não tinha mais dúvida nenhuma a respeito da sua identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era. Por isso que ele foi para o deserto,
cheio do Espírito Santo, sabendo quem ele era. Por quê, gente? Quando você não tem dúvida da sua identidade, você consegue enfrentar qualquer desafio. Você não espera o desafio vir para cima de você, é você que vai para cima dos desafios. Você tá entendendo? Então por isso que tem que descobrir a minha identidade. Qual é a sua identidade? Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança do Criador. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, é filho de Deus. Você é filho. Você é amado por Deus. E Deus, ele preparou uma missão para você, tem um propósito para você. Mas para isso você tem que descobrir a sua identidade. Porque pessoas que por mais... Por que não pode ser ao contrário? Por que eu não posso estar no propósito sem descobrir minha identidade? Sabe por quê? Porque quando a pessoa não sabe quem ela é, ela aceita qualquer proposta. Qualquer proposta tira ela do foco. Qualquer proposta tira ela do propósito, porque ela não sabe quem ela é. Qualquer dinheiro tira ela do propósito. Você tá pegando? Qualquer oportunidade, qualquer porta que abre, ele tá se enfiando. Agora, quando você sabe quem você é, podem fazer propostas para você para te tirar do propósito de milhões. Você rejeita. Porque você sabe quem você é. E aparece, viu? Tudo para te tirar do propósito. Tudo para te tirar do propósito. Então, pega essa visão, hein? Muitos aceitaram um monte de proposta e saíram do propósito de Deus. Pior do que errar, sabe o que é? O pior não é nem quando você erra e sabe. O pior é quando você erra e tá cego pelo orgulho, pelo ego. Pior coisa que tem. O pior erro que tem é aquele que todo mundo pensa que não é erro. Pois é, por isso a importância de você ter discernimento. Não viva por propostas, viva por propósito. Mas no propósito, entenda, nem tudo é um mar de rosas. Você vai ter que passar pelo deserto. Olha o que aconteceu com Jesus. Quando ele descobriu quem ele era, entendeu o seu propósito. Qual foi o começo? Deserto. Deserto. Você vai enfrentar deserto. E no deserto, quando você estiver precisando, quando você estiver, sabe, em situações complicadas, por exemplo, na sua vida financeira, você vai receber um monte de propostas. Mas não saia do foco. Não saia do foco. Ainda que você esteja no deserto, o diabo ele vai apresentar para você, ó, isso aqui, ó, para te tirar do foco, para te prender. Você está compreendendo? Então seja uma pessoa espiritual, entenda quem você é. Não abra mão do seu propósito por nada, por dinheiro, nem por fama, nem por nada neste mundo. Porque quando você cumpre o propósito, ainda que demore mais do que quando você entra numa proposta. Só que quando Deus te levanta, ninguém te derruba. Me diga quem foi que derrubou José quando Deus levantou ele. Fala aí. Me diga. Mas ele estava no propósito. Apareceu proposta, apareceu um monte de proposta para José. A mulher lá do Potifar, ele rejeitou. O que aconteceu? Foi preso. E a pior coisa... Olha, presta atenção. O que José passou não foi fácil, não. Tem gente que lê a Bíblia e não consegue perceber isso. Eu posso falar isso com autoridade. Não é todo mundo que pode falar isso com autoridade, não. Eu posso falar isso com autoridade. Por quê? Vou te explicar. O que José passou... Um menino temente a Deus. Um menino que quer fazer a vontade de Deus, que quer agradar a Deus. E ele sabe que as propostas que o diabo oferece não agradam a Deus. E ele rejeita aquelas propostas.
E por ele rejeitar, ele vai para a prisão, como se ele tivesse cometido algum crime. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que José chorou. Porque quando você acusa um homem de Deus que quer fazer a vontade de Deus, quando você acusa ele dessas coisas, você não tem noção o quanto é difícil. Você não tem noção. Imagina ele na prisão, mas Senhor, eu não pequei. Entenda que situações ruins acontecem com a gente, não é porque a gente peca. Tem coisa que é o próprio Deus antecipando as tuas bênçãos. E você não está percebendo, pelo amor de Deus, gente. Pega isso daí. Se ele continuasse na casa de Potifar, talvez o faraó ia reparar ele e ia trazer ele para servir lá, uns copos para o faraó, um vinho para o faraó. Seria um copeiro, talvez. Mas Deus não preparou José para ficar servindo o faraó. Deus preparou José para que ele se tornasse governador e o faraó servisse ele. Não sei se você percebeu, mas faraó servia José. Que ele fala assim: eu fui só no trono, né? José era menor que o faraó. Se não fosse José, até o rei ia morrer de fome. Você está entendendo? Pega a visão. Eu sei que o foco da Bíblia, pergunta aqui, eu sei que o foco da Bíblia é nos 3 anos de Cristo. Por que será que a Bíblia não fala tanto da vida de Jesus, da vida de Cristo Jesus? Bom, Lucas ele dá mais detalhes a respeito da infância de Jesus. Só para você ter ideia, Jesus ele já estava apto para cumprir o propósito dele quando ele tinha 12 anos. Vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não vão conseguir compreender. Mas é o que eu acredito, tá? Você não é obrigado a acreditar. Quando eles vão para a festa, tem uma festa lá da Páscoa. Páscoa não é coelho e chocolate, não. Zé é tudo para tirar você do propósito. Páscoa não tem nada a ver com coelho e com chocolate, não, tá? Páscoa significa a festa dos pães asmos. É a saída, começou com a saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa começou ali. Entendeu? Aí olha só, quando eles vão celebrar a Páscoa, Jesus ele não morava em Jerusalém, ele morava em outra cidade com a mãe dele. Isso Jesus com 12 anos. E quando eles foram, na hora de voltar, as festas lá duravam normalmente 7 dias, essa festa, 7 dias comendo pães asmos, se eu não me engano, e aí voltavam. Quando eles voltaram, percebeu que Jesus não estava. Foram encontrar Jesus 3 dias depois. Jesus dormiu no templo 3 dias. Naquele tempo, a arca da aliança já não estava mais lá em Jerusalém, no templo. Quem estava era Jesus. Jesus é o símbolo máximo da presença de Deus. Quando o pai dele e a mãe dele chegam, ele estava conversando com quem? Com os escribas e com os fariseus. Os doutores da lei. Estava ensinando os doutores da lei. Os caras que ficavam não sei quantos anos estudando a lei. Jesus com 12 anos já sabia mais que eles. Já sabia mais que eles. E Jesus ficou 3 dias lá. Sabe o que significa isso? Quando termina a festa, os sacerdotes eles começam a fazer lá a preparação, né? Sacrifício e tudo mais. Eles fazem o sacrifício, né? E tem a primícia. Jesus era a primícia. Jesus ressuscitou como primícia. Quando Jesus ressuscitou,
várias outras pessoas, vários outros crentes ressuscitaram com ele também. Não sei se você percebeu isso. Está escrito na Bíblia. Porque ele só ressuscita como primícia se tiver alguém para ressuscitar com ele. Jesus não ressuscitou sozinho. Quando ele ressuscitou, um monte de gente ressuscitou atrás dele. Pegou a visão, por isso que ele é a primícia entre os mortos, como diz Colossenses. Então, gente, Jesus, ele tinha um foco. Ele tinha um foco, tinha um propósito. Glorificar a Deus. A Bíblia não foca muito nos outros dias de Jesus, né, nos dias anteriores, mas foca muito nesses 3 dias. Nesses 3 anos. Por que 3 anos? Porque o cordeiro perfeito para ser imolado é um cordeiro de 3 anos. Por isso que o ministério de Jesus levou 3 anos. E com 30 anos ele nasce como cordeiro de Deus. João Batista fala, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nasceu o cordeiro. Porque primeiro ele se torna homem perfeito, depois ele nasce como cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado. Cristo era o cordeiro perfeito de Deus, que Abraão falou. Quando Deus pede Isaac, Isaac pergunta, mas Senhor, pai, tá aqui o fogo, tá aqui tudo, mas cadê o cordeiro? Olha o que Abraão fala. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Abraão estava falando de Cristo. Por quê? Porque para prover um cordeiro perfeito para Deus, é só quem é perfeito. Abraão não era perfeito. Para prover um cordeiro perfeito, era só alguém que era perfeito. E quem é perfeito? Deus. Então ele proveu o cordeiro para ele mesmo. Que é Cristo. Que é Jesus. Por isso que quem não crê em Jesus, que Jesus veio encarnado, quem não crê, quem não confessa essa fé, quem não crê que Jesus é o Salvador, não está salvo e não é filho de Deus. Agora, se você crê que Jesus é Salvador, você está salvo. É o que Efésios diz aqui. Você foi salvo para praticar boas obras para entrar no reino, tá? Que isso fique bem claro. Pega a visão aí. Então nós nos aproximamos de Deus por causa de Cristo, gente. Não tem nada a ver com o nosso comportamento. Porque se depender do nosso comportamento, tá todo mundo lascado. Eu vou na igreja todo domingo. Nossa, você é diferenciado, é perfeito. Então só porque você vai... A gente só é salvo pela graça. A salvação ela é dada por meio da fé em Cristo. Está escrito na Bíblia isso, não tem como contestar isso. Mas nós temos que praticar boas obras. Então, isso aí é outra coisa, para entrar no reino. Depois eu vou mostrar uma passagem na Bíblia para vocês. Só existe uma pregação, presta atenção. Só existe uma pregação na Bíblia que é para todo mundo. Que é a salvação. A pregação do reino não é para todo mundo. Como é que você vai chegar para uma pessoa que não conhece Jesus e vai falar, larga o álcool, larga isso, larga aquilo, larga a prostituição, larga não sei o que, larga... Gente, você não está entendendo, crente. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque ele nem se tornou filho, como é que você quer que ele pratique boas obras? Primeiro ele tem que se tornar filho, primeiro ele tem que crer em Cristo, primeiro ele tem que entender quem é Cristo. Quando ele conhece, quando ele aceita, quando ele recebe, aí deixa o Espírito Santo trabalhar. Aí acontece o processo da conversão. E aí é o Espírito Santo que trabalha com a pessoa, não é você. Então só existe uma pregação, que é para todo mundo, é a salvação. Por isso que Jesus ele começa, lá em João, ele começa falando, primeiro ele fala de salvação. Eu sou a luz do mundo, salvação para todo mundo. Uns creram, outros não. Muitos creram, muitos não é todos. Uma parte creu, outra não. Então o que Jesus faz? Ele separa aquela parte que não creu e começa a falar com aqueles que creram. Aí ele já muda o discurso, já muda a pregação, já muda a forma de falar.
Então, você que creu, aquele que permanecer, verdadeiramente será meu discípulo. Então a pessoa se torna discípulo. Aí existe outro nível. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sim, só é liberto quem tem o pleno conhecimento da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. A libertação, tem gente que pensa que expulsou o demônio e a pessoa está liberta. Né? Tem muitos cristãos na igreja que pensam aí. Ah, expulsou o demônio e foi liberta. Não foi, não. Só expulsou o demônio. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil, gente. A parte mais difícil é o processo da libertação. E outra, o processo da libertação só acontece com crentes que estão envolvidos nas coisas de Deus. Crente meia boca não é liberto. É só quem é discípulo e permanece. Crente que lê a Bíblia uma vez na vida, crente que ora uma vez na Bíblia, nunca vai ser liberto. Porque a libertação é para os discípulos que permanecem. Para quem é espiritual. É subir de nível de relacionamento, gente. Gente, pega a visão, a Bíblia é isso. É você subir de nível no relacionamento com Deus. Será que o povo não percebeu isso? Preste atenção, gente, olha só. Antes a gente era povo jogado, não fazia nem parte dos projetos de Deus, não fazia parte de promessa de Deus nenhuma. Aí através de Cristo, quando nós cremos nele, nos tornamos filhos e participamos das promessas dele. E aí nós somos salvos no Espírito. Aí o nível de relacionamento vai crescendo. Eu vou buscando mais dele, eu vou aprendendo mais dele, eu vou conhecendo a verdade. E o conhecimento da verdade me liberta. E quem é a verdade? É Cristo. Quanto mais você conhece de Cristo, mais liberto você é. Não é quanto mais você conhece da sua religião, não. Religião não salva ninguém, não liberta ninguém. Pegou a visão? A religião tem falha, gente. Cada uma religião fala uma coisa. É um sistema que se repete o tempo todo. Nunca evolui. Mas as coisas de Deus não. Você vai subindo degraus. Subindo degraus. E quando você estiver no reino, você vai continuar aprendendo de Deus. Você vai continuar conhecendo mais a Deus. Você não conhece nem 1% de Deus. A gente não conhece nem 1% de quem é Deus. A gente conhece 0,01% de Deus. Por quê? Acho que menos que isso. Porque Deus é muito grande. Só para você ter ideia, a eternidade não vai dar tempo de conhecer Deus o suficiente. Por quê? Porque Ele é muito grande. Existem dimensões que só o Espírito Santo alcança. Você vai continuar aprendendo, descobrindo coisa nova a respeito dele. Você está entendendo, gente? Então, por isso, a importância de você ter o temor de Deus e ter humildade para aprender. Quando você tem o temor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria está com os humildes. Quem é soberbo, arrogante, não aprende nunca. Pegou aí? Meu Deus do céu. Que é isso? Então ele aboliu a lei em forma de mandamentos e ordenanças. Ou seja, aboliu a lei. Você não precisa mais ficar seguindo ela. Agora, qual é a lei que nós temos que seguir? É a lei de Cristo. É a lei do Espírito que Ele imprimiu no nosso coração. Obedecer a Deus, tem gente que pensa que tem a ver só com a Bíblia. Não. Tem a ver com o que Ele fala para você no teu coração, no teu íntimo. Tem coisas que o Espírito Santo sopra, falando assim: esse relacionamento não me agrada. Esse momento que você está, onde você está, essas suas amizades não me agradam. Esse lugar onde você está não me agrada. Tipo isso, é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo.
vai além disso aqui, gente, de um livro, porque o próprio Deus falou: vou imprimir a minha lei no coração deles. Então, Cristo aboliu a lei em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, aos judeus e não judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Como que nós temos acesso ao Pai? Por meio de Jesus em um Espírito. É por isso que Cristo colocou o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é a única conexão com Deus. Cristo, ele te leva por meio do sangue, a conexão ao Espírito. Pegou aí? Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Meu Deus do céu. Olha só. Antes nós éramos o que? Estrangeiro, um povo longe. Eu e você. Não era judeu. Povo longe. Gentios. Agora, antes estrangeiros, mas olha só, gente. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ele te tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Olha o nível, olha o crescimento, gente. Olha o crescimento para com Deus. Tem gente que não cresce porque vive na religiosidade. Não cresce. Entendeu? É um nível, antes estrangeiros, aí você vai crescendo, agora filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, família de Deus, concidadão do reino. Você vai crescendo. Então, todos os dias nós temos que buscar mais de Deus. Senhor, revela a tua vontade para a minha vida, o que o Senhor quer de mim. Você tem coragem de fazer essa oração? O que o Senhor quer de mim, Pai? O que o Senhor quer da minha vida? Muitos crentes foram ensinados a sempre pedir algo a Deus. Senhor, eu quero. É sempre o meu ego. Eu quero, não sei o que. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque tem muita gente na igreja que são tão empolgados, começa a ver movimento, começa a ver não sei o que, aí fala: nossa, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero não sei o que, eu quero ser pastor, eu quero não sei o que, é tudo eu quero. Você sentiu no coração de querer ser alguma coisa? Fala com Deus primeiro. Senhor, o Senhor quer isso de mim? Porque no propósito de Deus é para quem é chamado, não é para quem quer. Para quem é escolhido. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pegou? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Presta atenção isso aqui, versículo 20, é muito importante, gente. É muito importante isso aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quais são os fundamentos? Os dos apóstolos e os dos profetas que Deus levantou, os quais nós aprendemos, são fundamento. Nós damos continuidade. A gente pega os ensinamentos dele como base. Mas as obras maiores Deus quer fazer na geração seguinte. Pelo amor de Deus, gente. Aí você olha muitas das vezes para a igreja e fala: nossa, a igreja está tão longe disso. Ao mesmo tempo que está longe, está perto. Mas é porque muitas das vezes não crê. Tem medo.
Ah, não, aí... Ah, pastor, aí você já tá indo longe demais. Que longe demais? Eu te mostro na Bíblia. Jesus uma vez chegou para os discípulos e falou assim, ó: quem crer vai fazer as obras que eu faço e outras maiores ainda. Ninguém fez as obras maiores do que Jesus. Por quê? Porque ninguém tem essa fé. Há mais de 2000 anos atrás não apareceu ninguém para ter essa fé. Talvez não consiga chegar nesse nível de Jesus, mas pelo menos dos apóstolos, pelo menos do apóstolo Paulo, eu vou me esforçar para chegar. Porque não é sobre mim, é sobre o reino de Deus. Quando você faz, não é o teu nome que é glorificado, é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Quem colocou unção neles aqui foi Deus. Ele pode colocar isso em você. Mas a pergunta que nós temos que fazer: o que eu preciso para ter essa unção? Para ser usado como ele foi, para ser aprovado como ele foi, nas obras, na vida com Deus. Porque às vezes você pega, nossa, esse homem aqui, nossa, esse aqui era, nossa. Falta adorar os personagens da Bíblia, os heróis da fé. Não, os profetas merecem todo o respeito, mas a glória eu não dou a eles, eu dou a Deus. Porque se não fosse Deus na vida deles, eles não seriam nada. Quem exalta é Deus, quem coloca o poder é Deus. Pega a visão aí, em nome de Jesus, abra o seu coração e permita ser usado por Deus. Como que eu sou usado por Deus aqui, ó? Coma isso aqui, Bíblia. Ore. Pegou aí? Porque existe um edifício, a Nova Jerusalém somos nós. Não sei se você percebeu isso. A Bíblia diz que nós somos como pedras, nós estamos construindo um edifício para Deus. Nós também somos a Nova Jerusalém. Está sendo edificado as pedras. Vamos lá. Ó, edificado sobre o fundamento. Qual o fundamento? Dos apóstolos, dos profetas. O que eles pregaram, nós temos que tomar como base. Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, ok? Pega aí. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos crescendo, sendo bem ajustado, sendo edificados para sermos santuários dedicados ao Senhor. Isso aqui que é importante, ó. Talvez uma das coisas, não sei se é nessa versão, no qual, versículo 22, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus. Somos a habitação de Deus no Espírito. Pega a visão aí. Então, nós temos que buscar o crescimento espiritual. A gente tem que deixar de ter essa unção do papagaio, gente. De tudo aquilo que a gente escuta na igreja, a gente está repetindo. Não é o que eu escuto na igreja. É o que a Bíblia diz que eu escuto na igreja. É o que a Bíblia está dizendo. E o que eles falam, se está na Bíblia. Por que muitos não conseguem se firmar na fé? Porque vive repetindo pregação. Tem tanta preguiça de pegar a Bíblia para ver. Peraí, vamos ver o que esse cara tá falando aqui. Paulo caiu do cavalo. Ainda hoje tem crente que fala isso, pelo amor de Deus. Não lê Bíblia e fica acreditando nisso. Paulo caiu do cavalo. Elias subiu numa carruagem de fogo. Aí eles ficam repetindo isso. E isso na cabeça deles está na Bíblia. Mas nunca chegaram lá e foram ver. Peraí, deixa eu ver se tá escrito isso aqui mesmo. Vamos ver. O apóstolo Paulo chegou num lugar lá, numa cidade. Ele descobriu que os judeus que tinham lá eram mais nobres do que de todas as regiões. Sabe por quê? Porque quando ele ia pregar, o apóstolo Paulo, os judeus ficavam olhando na Bíblia para ver se batia. Porque a palavra de Deus está acima do que a igreja fala.
Pegou a visão? Se o que eu estou falando não está alinhado com a palavra de Deus, não pegue para você. Mas se o que eu estou falando está alinhado com a palavra de Deus, você está vendo isso na Bíblia, você faz sentido, vá para cima, se alimente disso, ok? A autoridade está na palavra, crescimento está na palavra. Inclusive, como que eu sou salvo na alma para reinar? Através da palavra. Tiago fala assim, Tiago 1:21 fala: despojando-vos de todo o acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, que é Cristo, quando você se alimenta, quando você cresce, quando você pratica, quando você se envolve, a tua alma é salva aí nesse processo. Da palavra, da oração, da busca, da entrega, de você tomar sua cruz e seguir Jesus, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que faz a diferença, gente. É isso que salva a tua alma para você reinar. Tem uns cristãos que falam: não, só para mim, só estar no livro do inferno já tá bom demais. Só que Deus preparou coroa, reino, posições para você. Mas aí você tem que tomar por esforço. A salvação é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Existe outro degrau. Não sei se você percebeu isso. Então, gente, vamos crescer na palavra. Nós estamos sendo edificados. Você, de repente, fala: não tenho nenhum dom. Peça o dom. Busque os dons espirituais. A Bíblia diz: buscai com zelo os dons. Os dons quem dá é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é quem dá os dons, e você tem o Espírito Santo dentro de você. Faça uma oração, fala: Espírito Santo, libera um dom de cura, de profecia, que eu sinto que eu fui chamado para ser profeta. Libera, desenvolve isso, Espírito Santo, em mim. Em oração, fala com Ele, tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não, eu sinto que o meu ministério é de cura, o outro... Senhor, dá o dom da palavra, de discernir espíritos. Peça esse dom a Deus, que é muito importante também. Inclusive, meu professor estava falando isso esses dias, né? Sidney tá aí, pode até comentar aí, né? Ele falou assim que nos dias de hoje, nos fins dos tempos, nós temos que pedir esse dom, de saber discernir espíritos. Tem crente que até hoje tem medo de demônio, gente. Você crê que Cristo é maior do que o demônio mesmo? E que Cristo está em você? Tem crente que se falar o nome do diabo, Jesus tem misericórdia. Não fala nesse negócio, nem tem medo só de falar. Tem coisas aqui do mundo espiritual que, se eu for ensinar para qualquer um, muitos vão ficar aterrorizados. Já teve casos de eu conversar com pessoas a respeito do mundo espiritual e elas começarem a ficar com medo. Gente dentro da igreja. Você tá entendendo? Então, quando você conhece mais de Cristo, mais você é liberto. Pega a visão aí, crente. Então é isso. Queria ver um dia que acabasse com todas as Bíblias do mundo, o que ia ter de nego perdido, o que ia ter de pessoas perdidas. É verdade. Ixi, e agora? Se viesse um anjo, então, meu Deus do céu. Se viesse um anjo, então... E eles estão perto da gente. O mundo espiritual está perto da gente, né? O mundo espiritual está perto, gente. O Davi, quando ele viu um anjo, ele morreu. Ele morreu por causa daquilo. Porque, presta atenção, o anjo, ele pode tomar forma humana. Não é materializar o termo. É tomar forma humana. Eles têm esse poder. Quando ele aparece como um ser humano, de boa. Mas se ele aparecer na glória, Davi morreu por causa disso. E eu acredito que não era qualquer anjo, eu acredito que era um anjo de uma patente alta. Quando o anjo estava com a espada desembainhada, ele morreu por causa daquilo.
corpo dele esfriou, o mundo espiritual estava próximo dele, ele olhou para o anjo, o corpo dele esfriou. Ele morreu por causa disso. Porque viu um anjo. Daniel, quando viu o anjo, perdeu as forças, porque o nosso corpo físico, nosso corpo natural não suporta o mundo espiritual. Imagina Deus, se é só os anjos. Se é só os anjos, imagina Deus. Por isso que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo, porque se não fosse, já teria morrido todo mundo. Por isso que os serafins são como de fogo, entendeu? Os querubins. Porque se não tiver a natureza de Deus, não suporta estar perto de Deus. Porque Deus é um fogo consumidor. Então, lá em Hebreus 1 fala, ele faz dos anjos e os seus ministros, faz dos seus ministros labareda de fogo. Para estar perto de Deus é isso. Por isso que o nosso corpo vai ser glorificado. Porque se a gente vê Deus no corpo físico desse pecaminoso, morre. Por isso que quando Moisés vai pedir para ver a face de Deus, Senhor, eu quero ver tua face. Ele viu Deus só pelas costas. Aí Deus fala para ele, Moisés, nenhum homem vê a minha face e consegue viver. Se um homem comum olhar para a minha face, ele morre. Só para você ter ideia, o povo, quando ele foi chamado lá para o relacionamento, Deus apareceu, falou, Moisés, fala para o povo se santificar, que eu vou aparecer para eles. Gente, Deus, ele apareceu, o monte parece que estava pegando fogo, tinha muita fumaça e nuvens. A nuvem era para proteger o povo da glória de Deus, tá? Por isso que tem uma parte na Bíblia que fala, né? Sempre quando ele aparece com nuvens é para proteger o homem da glória do próprio Deus. E Deus só falou. Gente, o espírito do povo quase que sai da vida deles. Eles falam, Moisés, por favor, não deixa Deus falar com a gente. Fala você e depois você fala pra gente, porque nós vamos te ouvir. Não permita Deus falar com a gente, porque senão nós vamos morrer. Olha a sensação que eles tiveram quando olharam para Deus. Que eles iriam morrer. Por quê? Porque o corpo físico não suporta a presença de Deus. Pegou a visão aí? Se Deus ele aparece em glória, meu amigo, todo mundo cai, morto no chão. Por isso que nosso corpo vai ser glorificado, ser puro, santo, assim como nosso espírito é. Aqueles que creem em Jesus. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz e fiquem com Deus. Eu vou deixar essa live salva, tá? E se você não conseguir ver essas lives aqui no Instagram, @danielsantos.7, você vai conseguir ver lá no meu canal do YouTube. Eu tô colocando e tô separando uma playlist. Eu vou separar uma playlist, colocando as aulas tudo em ordem lá para você estar assistindo. Eu acredito que vai ficar até melhor para você, vai ficar mais organizado. Quando você entrar lá no meu canal do YouTube, você coloca lá playlists, vai aparecer, tem a playlist de Provérbios, e vai ter a de Efésios lá também, tá? Então você clica e vai estar lá tudo organizado, vai ficar muito melhor desse jeito. Então eu tô postando todas as lives lá, tá bom, gente? E é isso, fica na paz, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de todos.